Estamos ao vivo, saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde, começando mais uma transmissão muito especial. Tenho aqui comigo Marília Guimarães, Felipe Radichet, Mariana Leporassi e Marcos Schneider. Nós vamos falar, daqui a pouco cada um vai fazer as suas saudações aqui, iniciais. Nós vamos falar sobre o elogio à possibilidade, quer dizer, da Brigada Cubana Henry Reeve receber o Prêmio Nobel da Paz. Nesse momento que o Brasil está quase chegando a 100 mil mortes, uma situação dramática. Nós vamos mediar aqui Marília Guimarães e eu vou passar diretamente para Marília Guimarães e vai ser uma transmissão muito especial. Quero a participação de todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no canal, do Conde, pelo Facebook e pelo Twitter. Marília Guimarães, tudo bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada por essa parceria, que eu acho que vai ser fundamental, acho não, tenho certeza, que vai ser fundamental para o engrandecimento da campanha, que já temos muitos voluntários, diversos segmentos, advogados, professores, enfermeiros, do Brasil inteiro, do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, médicos, artistas. E, inclusive, hoje já colocamos na página a carta de petição ao Prêmio Nobel da Paz, assinada pelo Leonardo Boff e pelo Adolfo Pérez Esquivel, que foi Prêmio Nobel da Paz em 1980. E os brasileiros conhecem bem o Esquivel, porque o Esquivel foi o que pediu o Prêmio Nobel para o Lula. E toda aquela cena dele esperada, do não respeito a uma pessoa tão conceituada, tão respeitada no mundo inteiro, ficar ali naquela chuva em Curitiba, aquela vergonha para o Brasil, mas, enfim, vamos ultrapassando essas etapas. A campanha está indo muito bem. Temos conosco diversas associações de solidariedade a Cuba, independente de centrais sindicais, de outros tipos de entidades, sindicatos, médicos, fisioterapeutas, tem muitas entidades, e também, por exemplo, Maurício Grabois, Tortura Nunca Mais, etc. Já são tantos, a todo o MST, todas as Vila Campesina, MST, etc. Quer dizer, a campanha já tem um peso institucional bem grande. E hoje já coloquei no site a carta firmada pelo Esquivel e pelo Leonardo, que é a carta que será entregue em Oslo. Deve ser entregue em setembro. Marília, deixa eu só... Sim. Desculpa, deixa eu só, antes da gente fazer, você está fazendo a apresentação desse projeto, quer dizer, mas só para a gente apresentar os nossos convidados, vamos passar, eu queria passar para a Mariana Leporassi, que é uma das maiores cantoras brasileiras, eu estou aqui super honrado de receber a Mariana, e que eles participaram, junto, o Felipe Radichet também, da gravação, que eu já passei em outros programas, da canção maravilhosa, que é a canção justamente pelo Nobel da Paz para as Brigadas Cubanas. Então, Mariana, depois Felipe e na sequência Marcos Schneider, só para a gente se integrar aqui, e depois volta a palavra para você mais uma vez, tudo bem? Vamos lá, Mariana, tudo bem, querida? Tudo bom, Conde? Muito obrigada, inclusive, pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre esse momento especialíssimo, né? Sobre essa canção belíssima, que é da autoria do Felipe. Muito obrigada pela introdução. Mas essa música maravilhosa que Felipe compôs com letra de Marcelo Biar, né? Uma história intensa que a gente vem vivendo assim, desde o lançamento dessa campanha. Então, nós conseguimos envolver muitas pessoas através dessa música, muitos artistas incríveis. Foi uma emoção, está sendo uma grande emoção.
A gente está eu não participando queria... de uma coisa muito grandiosa e essa sensação ela é muito, muito especial, né? Tem uma questão muito importante. Eu quero dizer para o público que está aqui chegando para acompanhar essa live, nós vamos passar aqui o clipe da canção daqui a pouco, no meio da nossa live, mas o Marcelo Biá, ele morreu no dia do lançamento, né? Eu acho que a gente é interessante já passando, acho que volta para a Mariana para comentar essa, que é o parceiro do Felipe Radicet que tá aqui. A gente tem de lembrar disso também, né? Sim. Na sequência. Verdade. Marcelo era um grande historiador, filiado ao PSOL, uma pessoa que tem um valor incrível dentro de toda a política, principalmente no Rio de Janeiro. Ele foi candidato a vereador em 2016, é uma cabeça incrível e um cara que tem uma importância muito especial dentro da população carcerária. Ele foi professor de história em presídios durante muitos anos. Ele tem uma vivência dentro desse lugar, que é uma coisa muito séria. Ele criou muitos projetos dentro disso. E Marcelo foi grande, né, dentro de todas as suas áreas de atuação, tanto na área política quanto na área de educação, como professor, como educador. E como compositor também. Marcelo é um grande letrista, um grande poeta, um grande escritor, tem vários livros lançados também. E como letrista, é parceiro de Felipe há 20 anos, o Felipe vai falar mais sobre essa parceria. E essa foi a última canção composta por Marcelo, emblematicamente, ele entregou essa letra 2 dias antes de ser internado, com Covid. O que pegou todos nós totalmente pelo contrapé, nós não tínhamos a mais vaga ideia, né, de que ele tivesse nem resfriado, que fará com ele. E a gente estava em contato, nós três, direto, porque eu e Felipe temos uma produção muito intensa, e de alguns anos para cá a gente vem desenvolvendo uma parceria muito forte em produções de diversas ordens, mas sempre com foco num viés social, político, de cultura, e a gente tem feito muitos trabalhos nessa direção. E Marcelo era parceiro nosso em um monte de coisas. O Felipe vai falar sobre isso com mais até propriedade, porque eles têm uma parceria de 20 anos. E Marcelo sempre esteve também junto com a gente em diversos movimentos de cultura, porque ele se envolvia com todas as frentes possíveis. Então, nós estávamos muito próximos. Isso realmente foi muito chocante para a gente, a notícia da doença e a rapidez do processo, como a coisa se desenvolveu. Não passou pela cabeça da gente, a gente vinha recebendo... Faltou luz na minha casa, gente. Faltou luz mesmo? Faltou luz. Olha só que incrível. Casa, mas eu estou no 4G. É porque eu moro na roça, no Rio de Janeiro. Eu moro em Guaratiba e aqui está muita chuva. Então falta luz e eu fico no escuro de vez em quando. Já é a segunda vez que acontece isso hoje. Ó, de novo. Estamos num momento muito intenso. Pode ser uma manifestação até para quem acredita de espiritual. Pode mesmo. Vamos aproveitar e passar para o Felipe Radicet para falar também do Marcelo. Se alguém quiser falar, por favor, todo mundo à vontade aqui, estamos entre amigos. Felipe, querido. Bom, primeiro, boa tarde, Conde, obrigado por albergar, né, aqui esse encontro. Quero saudar aqui os nossos espectadores, né, aqui do programa aqui na TV 247. Quero saudar aqui todos os meus colegas, agradecer a Marília Guimarães, Mariana, Marco Schneider, prazer encontrá-lo aqui. Vamos trocar figurinhas aí durante esse encontro, o de hoje. Mas fazer a música das brigadas, da campanha das brigadas, eu acho que foi uma honra muito grande, foi um convite feito pela Marília. Né? A Marília encaminhou isso para um coletivo que aprovou. Eu fiz a música imediatamente após o convite ser feito. Né? E eu contactei o Marcelo, conversei com a Mariana, nós decidimos convidar o Marcelo para fazer a letra, exatamente porque o Marcelo é uma pessoa que tem a vivência, é um socialista desde sempre,
né? Uma pessoa que poderia falar de um lugar muito próprio sobre esse elogio às brigadas cubanas, né? E nós fizemos essa música em muito pouco tempo. Logo, logo, eu já comuniquei a Marília como estava isso. Nós fizemos, evidentemente, alguns aperfeiçoamentos na letra, vai e volta, trabalhamos um pouquinho isso, fiz o arranjo e começamos as gravações. Quando isso estava se encaminhando, já fazendo os últimos ajustes, o Marcelo disse que estava com Covid. 2 dias depois, já foi internado e nós perdemos o contato com ele. E para nós foi chocante, nós nos sentimos suprimidos dentro do processo da companhia dele, mas o que mais acho que mais nos emocionou no lançamento foi não poder compartilhar com ele como a música e a letra que ele escreveu foi cantada por inúmeros artistas de primeira grandeza do Brasil, do Chile e de Cuba. Foi um grande momento, foi uma grande confraternização que eu lamento imensamente que o Marcelo não estivesse lá compartilhando conosco daquele momento tão importante. Ô, Felipe, ele não chegou a ouvir e ver a gravação? Não? Não. Que coisa. Olha, eu queria dizer o seguinte, a primeira vez que eu ouvi aquela gravação, nós vamos ouvir já já, eu fiquei profundamente emocionado, não consegui parar de ouvir, coloquei no YouTube para ficar direto, compartilhei nas minhas redes, as pessoas ficaram tremendamente emocionadas também. É uma canção de uma força esplendorosa. E também tem o detalhe do arranjo, quer dizer, eu fico arrepiado só de lembrar, Felipe. Depois você vai contar em detalhe para a gente isso aqui. Vamos passar para o Marco, para ele se anunciar e se apresentar, e depois a gente vai para a Marília. Marco Schneider, tudo bem com você, querido? Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite. Bem-vindos quem estiver nos assistindo aqui. Deixa eu pegar uma carona no último momento da sua fala, que eu estava na live do lançamento, né? A Marília às vezes me liga, Marco, daqui a 2 horas, daqui a meia hora temos um evento, esteja lá. E eu digo, pois não, será um prazer e uma honra. E eu assisti, muito emocionante. Eu estava comentando com a Marília sobre a música, né? Que a música é ótima e o refrão é soberbo. Aquela ideia central do refrão, ela é muito inspirada. Eu queria dar os parabéns por todas as razões, né? Inclusive também porque eu sou músico, embora esteja sendo um músico mais bissexto atualmente. Eu estava, pouco antes da quarentena, já há uns 6 meses, mensalmente, promovendo um festival em homenagem ao ex-ministro da Educação chamado Roque Balbúrdia. E aí era sempre poetas e música. Vocês entenderam a brincadeira, né? A gente criou uma banda chamada Roque Balbúrdia, um evento, mas, enfim, isso está paralisado e eu estou mais voltado às minhas atividades acadêmicas, né? Eu dou aula de ética jornalística, que é tão fácil de dar essa aula, né? Quase o contrário, o contraste do ideal e da realidade. E ética da informação em geral. E aí, quando a Marília me convida para esses eventos, é sempre uma honra estar participando, porque eu quero apoiar, é fundamental. Inclusive, eu queria fazer menção a esse episódio, né? Meu primeiro contato com a Marília foi quando, alguns 5, 6 anos atrás, eu ia para Cuba para fazer umas entrevistas de uma pesquisa acadêmica, apresentar um trabalho, e um amigo em comum, o Caramês, falou, você tem que conhecer a Marília. E ele fez um jantar para a gente, nos conhecemos, ficamos amigos, e eu tive em Cuba tentando fazer uns contatos com as pessoas que a Marília tinha me indicado, e tive uma grande dificuldade, que as comunicações lá são difíceis, lá tem muitos problemas, mas eu fiquei encantado com algumas coisas em Cuba, entre elas, né, que eu queria destacar aqui nessa experiência de estar lá, a questão da saúde e da segurança pública, exatamente isso. Que coisa heróica. Um pequeno episódio lá que a gente saiu, os colegas, para tomar uma cerveja depois do evento acadêmico, de madrugada, e eu perguntei para o taxista, é segura essa região aqui? A gente pode passear à vontade? Ele, como assim seguro? Você não vai deixar um celular, dinheiro em cima da mesa e no banheiro, isso pode acontecer. Eu falei, bom, isso eu não vou fazer, mas eu me refiro a armas. Ele ficou escandalizado. Armas?
Isso não existe. E a gente passou a noite passeando pela cidade velha e as pessoas com as portas abertas e conversando, e aquilo me impressionou profundamente. E durante os dias seguintes, outra coisa que me impressionou profundamente foi não ver ninguém na rua, assim, de população de rua zero, né? Você viu crianças gordinhas voltando da escola e a sensação que eu tive de estar num lugar saudável e seguro, embora pobre, foi precisa de uma pintura ali, né, aqui e tal, de um reboco, isso sem dúvida. Agora, essa impressão que eu tive foi extremamente marcante e, bom, fazendo gancho com o que estamos aqui, né, hoje para falar, essa questão da saúde pública ela ser uma prioridade devia ser um exemplo para o mundo inteiro, né? De um país pobre que tem um investimento tão intensivo nisso, e não só internamente, mas para o resto do mundo também, o que é um ato, além de tudo, de coragem. Então, quero iniciar a minha contribuição aqui com essa campanha, porque é disso que se trata, né? Fazendo esse registro, e aí passo a palavra aos colegas e depois a gente conversa. Maravilha, vai ser uma jornada maravilhosa essa live aqui. Eu estou numa expectativa muito grande. O público está chegando mais forte aqui. O pessoal já está comentando. Tem muitos comentários aqui dos internautas, mas eu vou deixar para daqui a pouco fazer o bloco de comentários. Vou passar para a Marília Guimarães para a gente fazer uma primeira rodada aí desse nosso debate, dessa nossa conversa. Nós vamos voltar ao assunto, Marcelo, porque, de fato, entre a emoção de tudo aquilo que o Felipe estava construindo com as cantoras e os cantores, era muito emocionante. Era muito emocionante, mas, e, por outro lado, nosso coração estava na recuperação do Marcelo, no boletim das 2 horas, como o Marcelo estava, e os dias iam passando, sim, o Marcelo está melhorando, o Marcelo vai melhorar. Na quinta-feira, o Felipe me deu uma notícia de que ele possivelmente faria uma hemodiálise. Já ficamos bastante preocupados, muito preocupados, e estávamos entre a beleza da canção, que de fato nos tocou muito, 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 e aquela preocupação incrível de que seria do Marcelo. Infelizmente, o Covid não escolhe pessoas, não escolhe nada, e leva, de repente, as pessoas de quem a gente mais precisa. E foi exatamente no dia do lançamento, decidimos seguir o lançamento em homenagem ao Marcelo. Não era justo a gente parar uma coisa que ele tinha feito, e que nós sabíamos. Marcelo, quando ele disse que a alma não tem fronteiras, nos bateu assim, eu tive taquicardia, de fato. E nenhuma vida é estrangeira. Gente, eu acho que Fernando Pessoa ia ficar sem graça, sinceramente. Demais, conseguimos, com toda a emoção. Para mim estava muito difícil. Eu acredito que para o Felipe e para todos os artistas estava extremamente difícil. Acho que se não tivesse sido gravado antes, penso que não teria conseguido gravar, porque a emoção era muito forte. Mas a presença física do Marcelo, ainda pairando pela cidade do Rio de Janeiro, nos deu força suficiente para que a gente conseguisse lançar essa música, e essa música já está ganhando o mundo de uma tal forma, e tudo, mudamos, inclusive, diversos detalhes da campanha, porque passamos a utilizar esses 2 versos, e não tem, o nosso agradecimento a ele será, com certeza, através de disseminar pelo mundo exatamente que as pessoas acreditem nisso.
que as pessoas, não existe uma vida estrangeira. Nós temos que ajudar a todos, seja eles de que raça, cor, nacionalidade seja. Perfeitamente. Deixa eu fazer aqui a primeira rodada de leitura dos nossos internautas, só para saudar o público que vai chegando forte aqui. Olha só, Jaciara Cruz, beijos com de saudade aqui, uma coisa carinhosa. Maria do Céu Medeiros, balburdeiros, fazendo aí alusão à descrição, ao relato saboroso do Marco Schneider, né? Serão nossas rock balbúrdia, muito bom. Assembleia de Ateus, esse é um perfil que sempre aparece aqui nas transmissões. Cuba, sinônimo de amor. Quero agradecer a todos, quero que vocês façam perguntas aqui, porque nós estamos falando desse projeto, desse movimento que pretende fazer digamos assim, uma dimensão do trabalho que os médicos cubanos fazem, mas não é só na pandemia de coronavírus. O texto que está no site, para fazer o abaixo-assinado, inclusive eu deixei o link para você que está nos assistindo nesse momento, assinar e se engajar nessa campanha pelo Nobel da Paz para a Brigada Henry Reeve. O texto é maravilhoso e fala das ações cubanas na Argélia, no Peru, é tudo tão bonito, e quando a gente conversou, Marília, você dizia que o povo cubano, e o Marco também descreveu muito bem, né? Não é que são os médicos cubanos que são tão especiais, é o povo cubano que é muito especial. Agora, eu queria até fazer perguntas para a própria Marília, mas é interessante a gente rodar aqui para todo mundo transmitir a percepção, e daqui a pouco eu coloco a canção para todo mundo se emocionar. Então, respeitando aqui uma ordem, vou para a Mariana novamente, e aí, Mariana, Felipe, Marco, Marília. Mariana, Felipe, Marco, Marília. Tá bom? Para a gente poder democratizar aqui essa fala, e à medida que perguntas ou comentários forem chegando, eu vou comentando aqui com vocês. O clima está muito bom, está muito gostoso. Mariana, vou passar para você. Você fica à vontade para comentar os pontos que nós aqui traçamos e alguma coisa que você queira acrescentar com relação a essa campanha maravilhosa aí. Mariana. Eu quero falar sobre os cantores mesmo, sobre a parte artística que eu achei tão significativa, né? Assim, na verdade, houve duas formas de arregimentação. Uma, o Felipe, através do Felipe, que trouxe, que ao me trazer para a campanha, né, com a nossa parceria, nós conseguimos trazer também o coletivo que a gente dirige, que é o coletivo Meu Caro Amigo Chico Buarque, que fez o coro, que participou do coro da música, né, que fecha, que é formado por cantores assim altamente gabaritados, pessoas incríveis que estão com a gente num projeto grande também, que é um projeto que leva o nome do Chico Buarque. E, enfim, a gente conseguiu trazer esse elenco enorme para fechar. Estão todos muito felizes de participar, inclusive já mandaram vários vídeos aderindo à campanha, e a gente ficou muito feliz de poder contar com eles. E eu gostei muito do elenco arregimentado pela Ana de Holanda, muita gente muito atuante. Lá vou eu de novo, gente. Eu começo a falar, minha luz acaba. Eu acho que estamos com nós estamos com ou pode ser uma invasão alienígena. Mas a sua voz continua, viu, Mariana? A voz continua. O 4G está segurando, graças a Deus, né? Mas assim, eu fiquei um tempão aqui paradinho ouvindo, e quando eu começo a falar, a luz cai. Estou começando a achar que tem alguma energia assim, a mais aqui junto com a gente. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz com ele. Quero, concluindo, dizer que o elenco que foi selecionado para participar desse clipe é muito significativo para mim. Todos os cantores de excelência, eu fiquei muito... O resultado final, ele é muito brilhante. E me senti honradíssima de estar no meio de tanta gente bacana. Sérgio Santos, Cláudio Jorge, e Leci, Nilce Carvalho, todas as pessoas, Aura Martins, abrir com a Aura Martins, achei assim, de uma beleza, abrir com a Aura e fechar com o Raul Iane, assim, eu achei demais, uma ideia brilhante, fechar com os cubanos, né, coroar a campanha. Isso falando estritamente da parte musical, né? Então, dizendo assim que eu estou me sentindo honradíssima de fazer parte desse, e muito feliz também por ter agregado tanta gente bacana para essa campanha.
Então, assim, é isso, basicamente. Olha só, eu sei que eu não sei com quem eu estava comentando isso, que eu divulguei o vídeo para muita gente, músicos. Eu também sou músico, então a gente tem digamos, a gente repara uma coisa. E duas coisas, quer dizer, pergunto para o Felipe Radichet na sequência aqui. E daqui a pouco eu vou avisando que o pessoal vai ficando curioso aqui, quero ver o clipe, mas vamos fazer um suspense ainda aqui, que é a delicadeza da melodia, que é muito sutil, extremamente sutil, e o fato de ter de se gravar à distância nesse momento, inclusive as vozes. Quer dizer, deve ter sido um desafio e tanto. Você conduziu esse processo, Felipe? É isso? Olha, esse processo eu estava atento a isso, né? Então eu recomendei que as pessoas ouvissem com fone, com fone mesmo, né? E gravassem no celular somente a voz. Fiz algumas sugestões, vamos gravar num lugar mais silencioso e tudo. De qualquer maneira, nós sabíamos de antemão que a gente não ia ter aquela qualidade de estúdio com um microfone de $3.000, aquela coisa toda, né? Nós íamos fazer com celular, mas foi o suficiente para a gente fazer uma captação de boa qualidade, conseguir um resultado bacana. Eu acho que o resultado sonoro dependeu muito do empenho das pessoas, do compromisso das pessoas em fazer o melhor possível. Então, quando você ouve o resultado final e vê que aquilo foi gravado de celular, você se sente gratificado. O fonograma está ali, aconteceu porque as pessoas tomaram todos os procedimentos para que o resultado final fosse bom. Eu queria também comentar, como a Mariana já falou, que o coletivo, meu caro amigo, tem uma participação de 20 cantores que também fizeram de celular, e eles cantam juntos, porém todos gravaram separado. Você percebe que o som estão todos bem juntinhos, estão todos bem colados, né? Mas porque se trata de artistas com gabarito de anos de trabalho, eles sabem cantar com uma métrica, né, que permitiu que todo mundo gravasse sozinho, seguindo a métrica da música, e que eu pudesse juntar e todos estarem cantando juntos em absoluto sincronismo. Então, essas são coisas que a gente só pode atribuir a duas coisas. Em primeiro lugar, a qualidade artística dos envolvidos, mas também ao seu compromisso pessoal em fazer o melhor possível pela campanha. Eu vou interromper rapidinho para fazer um adendo, que não é só isso, tem um terceiro elemento. O terceiro elemento é a grande competência do Felipe para manejar sons, produzir sons de excelência. Essa competência, essa expertise é a expertise do Felipe, da história dele, trabalhar com som e tirar o melhor proveito da nossa deficiência técnica de captação com os celulares, que os aparelhos são os mais diversos possíveis. Se não fosse a mão do Felipe e o ouvido... Felipe é um monstro. Eu estava que você, Mariana e Felipe têm ali no duo que vocês fazem, teclado e voz. Quer dizer, é uma das coisas. Nós vamos mostrar aqui também esse coletivo, meu caro amigo, que é lindíssimo também. Vamos aproveitar aqui para fazer tudo isso. Agora eu vou passar para o Marco Schneider. Marco, o seu relato sobre Cuba é muito bacana. Enfim, sobre o rock balbúrdia também. Eu queria que você, enfim, traçasse aí, quer dizer, o seu envolvimento com Cuba, com essa questão, como é que você está sentindo a questão dessa catástrofe sanitária que está pelo Brasil. Quer dizer, nós tivemos justamente a relação inversa dos cubanos, o excesso de cuidado, o amor um pelo outro, e no Brasil uma indiferença muito grande, inclusive nesse momento. Marco Schneider, passo para você, querido. Então, eu vou falar então um pouco mais da minha zona de conforto, né, entre aspas, que é o que a gente estuda. O que eu tenho mais estudado é a questão da desinformação. Isso é uma coisa gravíssima, né? Eu estou orientando um trabalho de mestrado que o menino está fazendo estudo sobre a anticiência, o fenômeno da anticiência, como isso cresce, se recrudesce. E dentro do mundo das mídias, né, que a gente que tem uma perspectiva mais crítica, mais
progressista, a gente sempre teve um papel muito crítico às grandes corporações de mídia. O mundo ficou tão louco que as grandes corporações de mídia, de repente, se mostram do lado da racionalidade, em alguns aspectos, não em todos, certamente. Então, a complexidade desse momento atual de desinformação, uma amiga minha faz pesquisas lá na UF com jovens, eles não sabem em quem acreditar, e essa falta de critério, né, é um complicador do problema, né? Um complicador de um problema que em si já é grave, não é apenas um problema de saúde pública, é um problema de sanidade mental, não rigorosamente, né? Perdão, não é o termo mais preciso, mas de lucidez, né? Das pessoas terem acesso à informação qualificada, e como isso circula de uma maneira caótica, e como isso gera confusão, e como essa confusão, esse caos favorecem os descalabros que estão acontecendo e o que pioram o que em si já é muito grave, que é a questão da saúde. Ao contrário do que parece estar acontecendo em países como Cuba, Vietnã, China. Eu tive na Suécia há uns anos atrás, é um país que eu achei maravilhoso, mas depois eu descobri a maneira como eles trataram o problema foi completamente equivocada também, né? As pressões de mercado em cima do que está acontecendo, como se não houvesse abundância de recursos, como se não houvesse, se fosse necessário obrigar as pessoas a ficarem entrando em trens lotados, segundo constam nas propagandas, para o seu próprio bem, como se fosse uma questão de coragem, o que é uma temeridade, uma irresponsabilidade no trato da vida. Ou seja, eu estou furioso, indignado com isso tudo, e a Marília, quando ela me chama para participar, para colaborar com algum evento, com alguma campanha, eu participo com amor e entusiasmo, porque eu sei que são causas sempre nobres e que ela é uma incansável trabalhadora da emancipação humana, embora isso possa parecer um pouco exagerado, mas eu acho que é isso mesmo. Então, não quero me estender muito, não, inclusive porque eu acho que as pessoas que estão nos assistindo estão ansiosas para assistir o clipe, e eu queria assistir de novo, porque eu admito que eu assisti no dia do lançamento, eu participei com entusiasmo da live, mas a gente que está no home office está trabalhando tanto, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, que eu não vi de novo. Eu teria o maior prazer em ver de novo e ouvir de novo. Vamos colocar na sequência aí. Sim, eu quero dizer o seguinte, eu não conhecia o Marco Schneider, estou aqui impactado com a estatura intelectual do Marco Schneider, estou muito feliz de você trazer essa questão da informação para a gente, porque é a questão central, sobretudo no Brasil, mas no capitalismo, né? E você pontuou bem os países asiáticos, como é que eles trataram tão bem dessa questão, e nós ficamos, os Estados Unidos também, numa situação tão precarizada. Vamos ouvir o clipe? Alguém quer fazer um comentário antes de eu colocar o clipe? Queremos ouvir o clipe. Vamos lá, todo mundo ouvindo o clipe, então. Deixa eu só colocar a página aqui, eu tenho que compartilhar direitinho aqui, vamos ver. Compartilhando. Agora eu vou colocar na tela grande. E vamos ouvir. Qualquer lugar, em qualquer país, quando for preciso. Solitária, abrigada, sempre a servir a toda humanidade. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O mundo inteiro admira as brigadas médicas de Cuba. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O Prêmio Nobel da Paz
a Brigada Henry Reed. Onde houver a dor, onde alguém chamar, onde o povo sofre, generosa a brigada, sempre a servir a toda a humanidade. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O mundo inteiro admira as brigadas médicas de Cuba. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O Prêmio Nobel da Paz, a Brigada Henry Reed. Seja no Brasil, Togo ou Peru, Haiti, Kuwait, pelo mundo a brigada sempre a servir a toda a humanidade. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O mundo inteiro admira as brigadas médicas de Cuba. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O Prêmio Nobel da Paz, a Brigada Henry Reed. El alma no tiene fronteras, ninguna vida es extranjera. El mundo entero admira las brigadas médicas de Cuba. El alma no tiene fronteras, ninguna vida es extranjera. El Premio Nobel de la Paz a la Brigada Henry Reed. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O mundo inteiro admira as brigadas médicas de Cuba. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O Prêmio Nobel da Paz, a Brigada Henry Reed. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O mundo inteiro admira as brigadas médicas de Cuba. A alma não tem fronteira, nenhuma vida. Gente, como é lindo isso! Sensacional! O pessoal emocionado aqui mais uma vez. Ainda tem um finalzinho aqui, né? Aqui a ficha técnica. Olha. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O mundo inteiro admira as brigadas médicas de Cuba. Eu vou fechar aqui para a gente voltar no bate-papo. Deixa eu colocar aqui, stop. Mas é uma coisa... Eu escutei a primeira vez, eu saía cantando esse refrão, né? A alma não tem... Que assim, é uma coisa que é muito forte da gente repetir. Marília, vamos ouvir você um pouquinho, querida. Estou emocionada. É difícil, hein? Bom, é difícil, né? Eu quase toda hora eu escuto. E não só escuto, como as pessoas ficam me escrevendo, põe de novo. Eu digo, mas está lá no YouTube, vocês vão lá e escutem. Mas querem que fique postando? Eu digo, então vocês vão postando. Quer dizer, vão postar nas suas redes sociais, né? Mais ou menos que esse refrão já está rolando por aí muito forte. Agora, é fato que disse a Mariana, o Felipe é um gênio, porque cada um escolheu um verso que caía melhor no seu tom de voz e mandava para o Felipe, e o Felipe foi conseguindo entrelaçar essas vozes de uma maneira tão perfeita que parece uma voz única com nuances diferentes, com tons diferentes. É impressionante. Agora, o Felipe é uma pessoa... Aliás, eu conheci o Felipe em Havana. Não, viajamos juntos para Havana e tomávamos café da manhã todos os dias juntos.
Quase sempre eu ia, porque era muito simpático não só conversar com ele falar da música e meio que dar suas aulas matutinas musicais. O Felipe era lindo, o Felipe buscava umas panquequinhas, milhões de panquequinhas, e eu dizia, Felipe, como você vai comer tantas panquequinhas? Mas aí ele dizia assim, Marília, olha o meu tamanho, olha a diferença, você e eu. E, de fato, eu me apaixonei pelo Felipe, e o Felipe tem coisas assim, o Felipe é de uma sensibilidade tão grande, que isso eu falo para ele todo dia, eu vou repetir agora, porque eu acho que o mundo inteiro tem que saber, o Felipe é uma pessoa tão sensível, que quando, numa live, no dia que nós lançamos o prêmio, eu perguntei, Felipe, você não quer fazer uma música? Por que você não faz a música? Ele disse assim, pode ser. Todo mundo achou ótima a ideia, e no dia seguinte, de manhã, eu ligo para o Felipe, aí o Felipe disse assim, já comecei. Eu digo, o quê? Meu Deus, o cara é louco, eu estou totalmente alucinado. E, porque foi assim, sabe, ele abraçou de tal forma a ideia, que eu acho que ele não deve ter dormido, com certeza, porque de manhã cedo, 9 horas da manhã, ele disse assim, eu já comecei a música, eu digo, ai meu Deus, eu só vivo cercada de músicos e poetas loucos. Então, como eu, né? Todos alucinados. E vamos ver quem vai cantar, chamamos, a Ana fez um trabalho, de fato, belíssimo, belíssimo, belíssimo. A Ana ligava para um, ligava para o outro, aí a pessoa dizia, não, mas a minha voz não segura essa, porque a música é difícil de cantar, não é uma música fácil, não é como o samba de uma nota só, não é. E é difícil o samba de uma nota só. É muito difícil de cantar, mas essa é muito mais difícil. Pelo menos é o que me falavam os cantores. Quando eu chamei os cubanos para cantar, esses 2 cubanos são muito, muito especiais para mim. Aliás, todos os músicos cubanos, eu sou apaixonadíssima por todos. Mas o Raul foi que fez a canção do dia que o Fidel faleceu. E é uma canção de uma beleza, mas é de uma beleza. Inclusive, acho que eu posso colocar essa canção daqui a pouco. Podia colocá-la depois, se você quiser. Porque, nossa, essa música é um show. Como é o nome dela mesmo, Marília? Cavalgando com Fidel. Cavalgando com Fidel. É Cavalgando, mas é com B. Sim? Para você achar. E é a que tem a bota, porque tem muitas versões. A primeira é a que é a bota, aparecendo a bota primeiro. Quando nós ouvimos, eles fizeram essa música de madrugada. Fidel faleceu às 10 horas, por aí, 10 e pouco. E eles juntaram, gravaram e acertaram vozes e tudo de madrugada. Às 9 horas a música já estava gravada. Quer dizer, gravada para colocar numa rádio, digo assim, na rádio, nos meios de comunicação e nas redes. Porque ainda não tinha um clipe para a música, né? Era muito rápido, foi muito rápido. Quando as pessoas ouviram aquela música, foi assim uma comoção, sabe? E o Raul tem o Raul coroa essa sensibilidade do Marcelo. É interessante. É interessante como, agora eu pensei isso, o Raul, a cabeça do Raul, como poeta, como músico, quando vocês ouvirem a música, vão ver o elogio às brigadas, que é de uma beleza absurda, Cavalgando com Fidel, é de uma beleza absurda. É como se as duas músicas, como essas 2 canções, elas foram feitas. Interessante, né? Eu não acredito em bruxas. De fato, eu não acredito em bruxas. Mas que está estranho, porque o Raul fez uma música tão forte, tão forte,
E tem, como se diz, os versos são tão chocantes, eu não sei se a Mariana já ouviu. Você já ouviu, Mariana? Verdade, os versos são tão fortes que te toca de uma tal maneira, dá como se fosse um punhetaço no seu peito. Quando você ouve, você fica desnorteado. E o Marcelo faz a mesma coisa. Aí o Marcelo faz a mesma coisa em 2 momentos, assim, muito fortes. A princípio, eu diria, da vida coletiva do povo cubano e da vida coletiva do povo brasileiro. Porque perder o Fidel era perder muita coisa. E perder 100 mil brasileiros também é um punhetaço no nosso coração. É muito forte tudo isso. Então, são 2 momentos muito fortes. Marília, conclui para fazer aqui uma rodada de leitura dos comentários, e depois eu quero fazer uma pergunta para você também. Mas aí vamos fazer a rodada aqui Mariana. Não? Vamos dar. Não, então, deixa eu só fazer. Eu vou passar para a Mariana, só falar. Ok. Que eu tenho que pilotar tudo aqui, por isso que eu sou meio elétrico, assim, vocês estão percebendo, né? Senão, monitorar a transmissão, estou com 2 telas aqui na frente. Não, eu posso imaginar, você é elétrico. Eu estou por hora, mil por hora. Fechando o microfone da Mariana Leporaz, porque está tendo um ruidinho aí, mas eu abro quando eu passar para você, tá, querida? Tá. Só para você saber. Os outros está tudo normal, eles estão fechando. O eu não sei o que é, porque aqui não às vezes é algum bugzinho que tem no próprio aplicativo. Ó, vamos ler aqui alguns comentários. Marta Martins Meyer. Gostaria que os médicos cubanos voltassem. Que grande, né? Imaginem vocês que nós expulsamos 8.300 médicos cubanos do Brasil. Né? Nesse momento. Precedeu um pouco o momento, mas é uma amarga para o Brasil, né? Junelage de Coguerra dizendo: coletivos Linha do Horizonte, Minas Gerais, manda beijos para Marília, Nobel da Paz, para as Brigadas de Cuba. Marília Guimarães é uma legenda da história brasileira. Não, que isso, nada a ver. Tenho que falar das linhas do horizonte. Esse poder de aglutinar tanta gente boa no seu entorno e com uma bandeira maravilhosa como essa, que é justamente pedir o Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Henry Hill de Cuba. Mais um comentário aqui falando da Marília Guimarães. Marília Guimarães, o Linhas do Horizonte, eu já li. Esse aqui acho que repetiu aqui. Peraí, deixa eu ver. Elza Lilith, meu sonho é conhecer Cuba, ainda realizarei esse sonho. Vamos falar um pouco mais. O pessoal falou demais quando tocou a música aqui, eu coloquei as mensagens só para a gente ler, né? É muita emoção. Deixa eu só avançar agora aqui. A gente vai para a Mariana, depois Felipe. Eu vou falar da parte musical com a Mariana também, e ela comenta, e o que você quiser trazer mais, viu, Mariana? Que é o seguinte, esse arranjo de sopro, são flautas, né? Que eles conduzem toda a canção, né? Eles aceleram e aceleram. É tão bonito. Me lembrou algumas coisas do Tom Jobim, né? Algumas coisas daqueles arranjos, né? Do Tom Jobim. O Felipe vai falar melhor disso, mas como eu sei que a Mariana também, enfim, é uma pessoa que conhece profundamente música brasileira, o que você diria desse arranjo, Mariana, e outras coisas mais que você vai dizer? Eu vou te dizer que essa música é o Felipe sendo Felipe. Isso é a cara de produção musical, de produção do Felipe. Quem conhece a obra do Felipe com profundidade, como eu conheço, porque também já são muitos anos de parceria, eu canto muitas coisas do trabalho do Felipe, com honra também, porque essa parceria muito me honra. E muito me acrescenta, muito engrandece meu trabalho. O Felipe é um grande compositor. Não é por estar na sua presença, meu prezado rapaz, mas o Felipe é um grande compositor, é um compositor de excelência. É um compositor que tem um bom gosto, que tem um conhecimento de causa, que tem uma profundidade. Então, as influências jobinianas é uma parte dessas influências. O Felipe é influenciado por muita gente. E ele vai falar disso melhor até do que eu. Mas essa música, para quem conhece a obra do Felipe, é a cara do Felipe.
a condução do arranjo, a presença desses sopros que você notou, enfim, isso é uma condução de arranjo muito, muito da linguagem musical do Felipe, que é de um bom gosto que está aí para todo mundo perceber, né? É um bom gosto bem, assim, é um gosto apurado, é um gosto refinado de música. E essa música, o Felipe, ele tem uma complexidade como compositor, uma profundidade, ele tem muitas nuances, ele tem muitas camadas, não é um compositor simples à primeira audição. E essa música ele procurou fazer de uma forma que fosse mais direta até na campanha, para a gente poder rapidamente se envolver com ela e, enfim, eu sou realmente bastante fã, né? Meu parceiro, não poderia falar outra coisa. Vocês têm uma parceria que já tem quanto tempo? Eu estava vendo agora aqui no YouTube, já tem um tempo, né? Nós dois, como parceiros de música, a gente tem uma parceria muito antiga que teve várias fases, né? A última, assim, porque o Felipe também mudou, se morou na Europa, tem uma história de estar aqui, de mostrar. E a gente se conheceu, a gente se conhece há muitos anos, eu nem sei quantos, nem se eu soubesse, eu acho que eu diria, porque isso depõe muito contra a nossa pessoa. Mas a gente começou a trabalhar juntos gravando jingles, isso há muitos, no começo da minha carreira, eu fui parar dentro do estúdio do Felipe, através de um amigo nosso comum, João Cântico, e começamos fazendo jingles, fizemos alguns jingles bastante conhecidos do público, né? Que quem gosta de jingle, quem assiste a televisão e tal. Inclusive, um dos mais famosos é o da Geleia de Mocotó em Baza, que a gente... que gracinha, isso é muito bom. Do Felipe, que eu cantava com voz de criança, todo mundo achava que eram crianças cantando, e era eu e mais uma amiga. Mas, enfim, a gente tem uma parceria muito antiga que começou com essa produção de jingles, aí depois de um tempo a gente se perdeu um pouco. Retomamos já numa fase em que o Felipe estava investindo mais no projeto de composição dele. E nós fomos fazer shows. Ele me convidou para lançar trabalhos dele, eu gravei. Aí eu passei a participar dos discos do Felipe, e a gente se retomou essa parceria de uns 10 anos para cá, com algum intervalo, que ele teve fora morando na Europa, e depois ele voltou, e aí a gente, a partir do lançamento de um disco, ele vai falar melhor até, porque ele lançou um disco em 2015, o América, e eu gravei com ele, e a partir daí a gente consolidou mesmo a nossa parceria e criamos um propósito para essa parceria, que tem a ver, inclusive, com essa palavra. E a gente está agora montando mesmo um projeto grande para dar seguimento aí. Vamos falar desse projeto, não só aqui nesta live, mas em outras que depois eu vou convidar vocês também para a gente conversar sobre isso. Eu já vou falando para o Felipe, primeiro, para você comentar essa coisa do arranjo, que eu achei muito linda, a questão do sopro, a questão desse que vai conduzindo tudo para o coro final crescer e ser um final apoteótico, digamos assim. Agora, também esse duo com a Mariana Leporassi, essa questão do músico estar numa situação difícil no Brasil inteiro, no mundo todo, em função da pandemia, e ter de fazer tudo à distância, remotamente. Evidentemente que vocês estão fazendo isso também, né? Os aplicativos para poder tocar simultaneamente à distância. Mas eu queria também deixar uma questão com você, política, Felipe, quer dizer, a gente comentou aqui, né, a saída dos médicos cubanos do Brasil, o programa Mais Médicos, o volume de mortandade no Brasil. O Brasil é o país onde mais as pessoas estão morrendo. Hoje eu vi uma notícia que o Brasil tem um dado singular, não tem no mundo, dos mais de 200 grávidas ou puérperas, né, que são as mulheres que acabaram de dar à luz, morreram de Covid-19 no Brasil, não tiveram acesso à UTI. Então nós temos problemas gravíssimos, embora o SUS seja um sistema vigoroso, robusto, que segurou em grande medida a catástrofe que se abateu por aqui, porque nós estamos sem governo na realidade. Imagina sem o SUS, desculpa te interromper, mas imagina sem o SUS, perdão, imagina o que não seria sem o SUS. O que aconteceria? Concordo plenamente. A gente retoma isso na sua fala, Marco querido. Passando para o Felipe, então. Vamos lá, Felipe.
Não, eu pego justamente daí do que você e o Marco comentaram. Eu estou muito impressionado, né, com o que o Brasil fez. O Brasil, eu estou falando, vou colocar dessa maneira, né, como o Brasil fez com os médicos cubanos, depois do que eles vieram prover o Brasil de atendimento em locais onde os médicos geralmente não vão ou não desejam estar presentes. Eles atenderam uma série de populações, uma quantidade enorme, né, de pessoas que não tinham acesso à medicina, e nesse momento, sem os médicos cubanos, nós estamos enfrentando dificuldades de toda a ordem. Na verdade, nós estamos enfrentando uma catástrofe que está relacionada à nossa situação política de governança, de desgovernança completa, absoluta do Poder Executivo. Nós temos pessoas atuando na ajuda, né? E eu incluo aí, quero colocar aí nesse sentido, né, os heróis que são os médicos que estão na frente disso, né? Nossa homenagem também se estende a todos esses médicos que têm assistido as pessoas, apesar das dificuldades, apesar do sucateamento que o SUS veio sofrendo, e as pessoas estão salvando, esses médicos estão salvando muitas vidas, né? O máximo que é possível salvar. Voltando, né, à questão da música, antes de entrar na questão do arranjo, eu queria dizer que a Mariana foi a primeira pessoa a cantar a música, né? A parceira com quem nós entregamos a letra escrita, uma guia para ela cantar, e ela conduziu, ela defendeu e apresentou a música a todos os outros cantores, que a partir do exemplo dela colocaram a voz. Então, a música ganhou, ela foi defendida, né, pela Mariana. A música já ganhou beleza através da voz magnífica da Mariana. Você tem toda a razão, né, quando você abre a live de hoje para dizer que a Mariana é uma das mais importantes cantoras brasileiras. E né, quer dizer, a solidez da trajetória da Mariana com os inúmeros CDs lançados, com a obra que ela coroou com a voz dela, com a interpretação, mas também com a forma como ela lida com a cultura, como ela insere o canto dela na cultura brasileira. E eu acho que isso é um resultado que a gente encontra, né, no depoimento de todas as pessoas que admiram a Mariana. Isso não sou eu falando. Eu estou tentando vocalizar aqui o que muitos dos fãs e admiradores têm a percepção da importância da Mariana para a cultura, né, através da voz dela. E falando agora da música, especificamente, do arranjo, ela falou que aquelas flautas eram a minha cara. Pois é, eu adoro essas flautas. Agora vou dizer de onde vem a ideia de usar flautas. Um dos discos que faz a trilha sonora da minha vida, né, que integra, né, alguns discos que fazem a trilha sonora da minha vida, é um disco do Chico Buarque chamado Meus Caros Amigos, né? E tem uma música com um arranjo do Francis Heine, né, que usa várias músicas com arranjo do Francis usando flauta. A partir daí, para mim, essas canções passam a ter a flauta como um diálogo com as vozes, não é apenas um acompanhamento, são instrumentos que estão dialogando com o texto principal, que é a letra, né? Isso nós não teríamos tempo para ir em estúdio para gravar com os flautistas, nem com baterista, né, nem com baixista. Os três, as flautas, a bateria e o baixo, são eletrônicos que eu programei aqui em casa no computador. E nós tivemos como participação o violão do Fábio Nin, que fez um violão que swingou, que ajudou demais a música a ganhar mais swing, e o pandeiro do Luizinho Sobral. São dois músicos que também nos acompanham no coletivo Meu Caro Amigo. Fantástica, é muito bom ouvir vocês, que gostoso. Quer dizer, é um papo que é cultural, que é da canção,
do nosso prazer de ouvir a riqueza que é a música brasileira, né? Música cubana. Como é que pode uma coisa dessa, né? Essa monumentalidade. E, ao mesmo tempo, uma questão que bate direto na nossa existência, que é a pandemia, que é a catástrofe sanitária, que é o desgoverno, e que é a solidariedade do povo cubano contrastando com tudo isso, e o nosso amor aqui, digamos, direcionado para o povo cubano. Eu não posso esquecer da pergunta que eu vou fazer para a Marília na sequência, mas agora é o Marco Schneider. Marco, eu quero que você fale, quer dizer, também essa questão da informação que você trouxe, essa coisa da anticiência, desse trabalho que você desenvolve academicamente. Queria que você falasse mais à vontade nessa questão, quer dizer, fica à vontade para trazer a tua pauta, aquilo que tu acha mais relevante para o nosso público aqui, que o público está ávido por qualidade, por conhecimento, por conteúdo, mas também está perplexo com tudo que está acontecendo. Então, quando a gente tem uma campanha como essa, para, digamos, direcionar o Nobel da Paz, fazer essa pressão internacional para as brigadas cubanas, inclusive os italianos já também compraram essa ideia, que eu sei, os franceses, isso tem um apelo muito forte, um apelo emocional nas pessoas, a canção corrobora isso, e eu passo para você, então, nesse momento, Marco Schneider, a palavra é sua, querido. Obrigado. Bom, como você disse, é um bate-papo, né? Eu não preparei propriamente uma pauta, eu estou falando completamente de improviso e a partir da fala de vocês. Então, umas ideias que me vieram à cabeça, até algumas perguntas nos comentários, em função da gravação, né? Porque eu tenho alguma experiência de estúdio, e por mais que as tecnologias estejam avançando, que a gente possa fazer muitas coisas interessantes à distância, realmente chamou a atenção a qualidade enfim, da edição final, da mixagem, da masterização, tanta gente envolvida afetivamente com a coisa, sem que as pessoas estivessem juntas, né? Então, essa é uma das vantagens da tecnologia, que de alguma maneira ajuda a remediar a distância, mas não resolve, né? Porque o contato é muito importante, e entre músicos isso é muito importante, o olhar e estar junto. Então, um resultado formidável em condições humanamente desfavoráveis, embora tecnologicamente condições interessantes. Isso é uma coisa que eu queria comentar, fazer um elogio nesse sentido. Também adoro esse disco do Chico Buarque, é fabuloso também, é uma das minhas trilhas sonoras. Eu anotei aqui umas coisinhas. Primeiro, também queria pedir desculpa que eu te interrompi aquela hora, mas é a questão do SUS, né? Porque isso me passou muito pela cabeça. Eu fico vendo um país como os Estados Unidos, que é um país muito rico, e o escândalo que está sendo também, a calamidade que está sendo de saúde pública lá, não é? E países pobres conseguindo se dar melhor por causa de uma organização, da preocupação, do cuidado, e não exatamente de recursos, não é? E o Brasil tem o SUS, que é uma batalha fundamental da saúde pública, que tentam desmantelar e tentam privatizar, mas ele resiste graças à luta de muita gente. Aí eu queria estender o elogio não só aos médicos, naturalmente, mas aos profissionais da saúde em geral, naturalmente, né? Porque são os enfermeiros, são os auxiliares, são os motoristas, é todo mundo que está envolvido nessa batalha e que está correndo riscos aqui e lá, né? As brigadas cubanas, se eu não me engano, Marília, você me corrija se eu estiver enganado, desde que a gente começou a falar sobre esse assunto, não me lembro, eu entrei pelo menos há um mês atrás no debate, eu me lembro que quando foi lançada a ideia do Prêmio Nobel, alguém colocou isso, em algum momento falou os médicos, em algum momento alguém de Cuba, se eu não me engano, estendeu, não, os médicos não somente, os profissionais da saúde como um todo, né? E eu queria registrar isso aqui. Isso envolve quem está na linha de frente, mas também quem está na retaguarda, os pesquisadores e quem luta pelo fortalecimento do SUS, porque, de fato, se já está do jeito que está com o SUS, eu imagino como estaria sem o SUS, não é? E outra coisa também que me deixa muito, muito preocupado, além de tudo que a gente já sabe, é o que a gente não sabe, mas que a gente supõe, exatamente voltando à questão da informação, pelo provável alto grau de subnotificação, não é? O provável alto grau de subnotificação do que chega a gente. Por mais que
a despeito de certos movimentos do executivo de ocultarem informações, mal ou bem elas estão circulando, porque tem gente séria na saúde pública, afinal de contas. E agora eu não posso dizer que eu tenho certeza, né, mas eu tenho a triste suspeita de que o quadro é muito pior, que o quadro real é muito pior do que está acontecendo. E estamos perplexos, estamos alarmados, mas temos que ficar. Não estar perplexo e não estar alarmado, que seria um estado disfuncional diante desse quadro, né? Isso é uma outra coisa que eu queria colocar. E é isso, gente. Queria passar a palavra aos demais, ver o que o pessoal está postando aí para a gente comentar, para a gente responder. Fantástico, Marco Schneider. Enfim, faço das suas as minhas palavras também, porque ontem, inclusive, nós tivemos quase 1.600 mortes, recorde, e 70 mil novos casos. A imprensa tradicional noticiou isso como se fosse um acúmulo, porque no final de semana, porque nos dias não foram feitas notificações. Mas, na verdade, isso demonstra o quadro de indigência que está sendo a nossa gerenciamento sanitário no Brasil. Nós não funcionamos mais como um país, funcionamos como 27 estados, cada um fazendo a sua política de quarentena, a sua política de isolamento. As pessoas estão desesperadas, não sabem se vão ter de voltar às aulas, se as crianças vão voltar. Está todo mundo sem saber o que fazer no Brasil. Então, existe uma perplexidade, como você disse, assim, espetacular a sua frase, né, para colocar num quadro, né? Não estar perplexo no momento desse que é o mais bizarro, o mais exótico que se possa dizer. Vamos fazer uma nova rodada? A gente pode passar na sequência. Eu falei que 1 hora ia ser pouco para a gente, sabe? Você vê como é que é já. A gente nem começou, entendeu? Mas é o seguinte, eu vou passar a música do Raul Torres, do Fidel, mas não agora. Vamos fazer mais uma rodadinha, essa música, e depois eu quero também passar uma do duo Felipe e Mariana, que eu já separei aqui, que a gente a canção do Felipe Radicchetti. Marília, eu queria te fazer uma pergunta e te passo a palavra, que é o seguinte, como é que está o mundo? Você está encampando esse engajamento internacional. A gente sabe disso. Você que aglutinou essas pessoas no mundo todo, inclusive também o Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz. Vocês estão juntos nisso. Como é que está a receptividade do mundo? Os italianos, os franceses, como é que foi a receptividade da canção? Né? Os povos latino-americanos, os povos sul-americanos. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência para a gente. Marília Guimarães. Da mesma, mais ou menos, aquela euforia da campanha Lula Livre, ela está seguindo como o mesmo caminho. Alguns países já criaram seus comitês, já estão aglutinando grupos, formando grupos menores, maiores, convocando a população, porque, afinal de contas, a América Latina e a Europa e a África, todos, de alguma maneira, essas brigadas cubanas passaram em algum país. E elas são conhecidas internacionalmente, então fica tanto quanto o Lula. Né? Eu digo assim, no sentido de você começar a fazer uma campanha e ela desencadear com muita rapidez. E, por outro lado, nós temos duas questões, que é a seguinte: o ser humano, nesse momento, ele precisa de alguma coisa para extravasar a solidariedade e o amor que ele tem abafado. E a campanha, eu penso que a campanha aflorou muito, porque as pessoas estavam muito agoniadas dentro de casa, agoniadas com as mortes, agoniadas com essa situação brasileira que é inusitada, totalmente inusitada, agoniada com uma pandemia internacional. E a campanha veio abrir um espaço dentro do interior de cada um, e para entender que nós temos, de fato, e de direito,
o médico é a pessoa que é a relação mais profunda que a gente tem depois das relações amorosas, não? Depois da relação amorosa, que eu digo assim, depois da paixão com uma determinada pessoa, ou com os filhos. E a campanha foi, ontem, por exemplo, ontem eu já dei uma entrevista para o Chile já tem como 12 grupos trabalhando, e é preciso que essa campanha, sim, ela vá aglutinando, e ganhando as pessoas, e ganhando o coração das pessoas, e porque vai mudando também, você vai entendendo até mesmo, você começa a entender através dessa grande solidariedade cubana, você começa a entender o quanto nós, como países que eu me recuso a dizer de terceiro mundo, mas que chamam de terceiro mundo, porque terceiro mundo seria um país sem conhecimento, que não tivesse cultura, que não tivesse riquezas, isso seria um país de terceiro mundo. A África é um país pobre, colonizado e explorado. O Brasil é igual, mas o Brasil é um país super rico. E, desculpa, e essa campanha deu às pessoas uma força interior muito grande. E a música, quando aparece a música, essa euforia já estava começando a ganhar força, mas quando chegou a música, parece como invadiu a alma de todo mundo, e ela já está sendo... eu tive já que passar uma série de recomendações, porque as pessoas estão, inclusive, fazendo suas lives e terminando com o finalzinho da música sem dar o crédito. Aí eu tive que ir correndo falar ao Felipe, temos que avisar, temos que colocar no site que o crédito é importante, os direitos autorais é uma coisa muito importante. O ator, o músico, ele vive, essa é como dizia a Cacilda Becker, como que eu vou te dar um ingresso se é com isso que eu tenho para viver? Não sei se foi exatamente essa palavra, mas mais ou menos por aí. Os grupos estão começando a usar a música, desde que coloquem os créditos, ela está liberada para o mundo inteiro, sem nenhum problema, já está registrada, e isso cuidou o Felipe cuida de tudo. Tem algumas coisas que, com relação à música, que podemos estar tranquilos. Eu espero que o YouTube não venha me cobrar direito autoral aqui, que eu coloquei... Não, de maneira nenhuma, já está resolvido, já. O Felipe já pensou isso antes, quando eu falei para ele, eu digo, Felipe, como é que nós vamos fazer com tantas vozes, tanta gente? O filho, não, fica tranquilo, isso já está resolvido. Então, de fato, já estava resolvido. O Felipe é organizado, não te creia. Agora, desculpe eu te fazer a pergunta, como se trata de uma canção por uma campanha e tudo mais, ela digamos, não que ela vai ser de domínio público, mas ela tem que ser o mais executada possível em todos os lugares. Isso, exatamente. Vocês estão corroborando isso? Quer dizer, pode abrir o microfone e falar, viu, Felipe? Fica à vontade, Marco, também, Mariana. Eu acho que o Felipe é a pessoa mais adequada. É isso, a música... As pessoas estão repassando, estão terminando o live com a música, sem dar crédito, mas eu acho que é preciso pedir, né, que eles deem o crédito, mas é importante que eles estejam fazendo isso. Diga. Maria? É melhor o Felipe fala. Eu acho melhor o Felipe responder essa nesse sentido da live. Depois eu te dou eu vou falar um negócio sobre o YouTube, que você já falou isso algumas vezes. O YouTube tem um rastreador automático. Então, mas ele tem uma conta. O YouTube já paga direito autoral por conta. Ele já tem uma parte de execução do YouTube que já é destinada a direito autoral. Então, quando você divulga uma música, ele já está cuidando disso. Você não tem que se preocupar tanto com isso. Mas eu, por exemplo, eu às vezes entrevisto artistas aqui, eu não posso tocar, o artista até pede para eu tocar a canção, mas eu falo, não posso, porque senão o YouTube tira, ou pode bloquear a live.
Você tem... Não, eu acho que isso não acontece. Ele pode... É o que a Mariana está explicando. Automaticamente, quando você posta uma música ou um escritor, um livro no YouTube, já está inserido dentro daquele contrato que você assina ao transformar em um canal, ele já tira um percentual que é o percentual deles. E o outro percentual é da sociedade que o artista é associado. No Brasil, por exemplo, é o ECAD, na Espanha é outro, no Chile é outro, e automaticamente já vai. Agora, já é retirado o percentual do artista, e o direito de imagem já está assegurado também. Entendeu? Então, você pode usar, desde o momento que o YouTube te libera aquela música, quando você posta, ela já está dentro dessa lei. É das poucas coisas na internet que funciona. Eu tenho um trauma sobre isso, porque uma vez eu passei uma canção, o YouTube mandou uma mensagem para mim assim: você violou o direito autoral aí. Eu nunca mais passei. O que aconteceu? Te mandou para essa música? Não para essa, não. Para essa não. Para essa não, porque ela já foi, como se diz, inserida dentro do contrato do YouTube e do próprio contrato dos artistas, porque, embora eles tenham feito este trabalho de forma totalmente voluntária, não foi envolvido absolutamente nenhum uma moedinha de R$0,5, nada, é totalmente voluntário mesmo. Os artistas eles têm direito, por serem executados e extrapolar a fronteira, e extrapolar também o nosso universo, só o nosso universo, ela já está registrada para que eles recebam, porque eles têm direito de receber. Maravilha. Vamos ouvir só o Felipe, que é o compositor, só para a gente fazer a rodada aqui, só para acho que a gente não precisa se estender muito nesse assunto, né? A gente pode falar mais. Burocrático. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: podem tocar à vontade, podem postar à vontade a música, não apenas porque ela é da campanha. O que não é possível é monetizar com o uso da música. Isso. A música tem dono, o YouTube no Brasil fez um contrato com a UBEM, com as gravadoras, com a ECAD. O UBEM é a União Brasileira de Editoras Musicais, que representa muitos compositores, não todos os compositores, mas muitos compositores. Então, isso já está mais ou menos disciplinado. Então, não existe, não tem o que temer, as pessoas podem postar e à vontade, não tem problema nenhum. Perfeitamente. O que você deve ver é o que foi que aconteceu com esta música e contata o Felipe, e o Felipe, de repente, te diz assim: olha, o erro foi aqui. Aqui pode ter sido alguma... uma notificação de violar direito autoral. Por exemplo, se eu pegar uma música do Roberto Carlos... Não, você pode pegar. No meu canal, eles vão me mandar uma notificação que eu não poderia fazer aquilo. De direito autoral. Não é isso, Felipe? Não. Porque automaticamente, se o Roberto Carlos já postou a música, quando ele não quer que a música seja baixada para ser comercializada, etc., o YouTube não deixa. Aí te trava. Perfeito. Mas não vamos ficar nesse tema que é mais burocrático, e que eu, inclusive, até peço desculpa, mas é que eu sou meio impulsivo. Eu não tenho a chance de falar sobre isso. Sabe qual é o detalhe? Desculpa, Marília, mas o detalhe é o seguinte: é importante, que o Felipe falou, é importante que todo mundo publique a música. É importante para que ela... Exatamente, porque, na realidade, nós fizemos para a rede... E para a rede de intelectuais e as associações brasileiras, fizemos só que ela começou a ganhar outros países. Então, quem quiser usar, pode usar.
Agora, eu pensei aqui... que deseje fazer uma outra música, ele tem liberdade de fazer. Se ele vai fazer bonito igual, não sabemos. Está difícil, porque olha que eu conheço música. Perfeitamente. Deixa eu fazer uma pequeno interlúdio aqui na nossa live, que eu quero mostrar a ilustração que o Oscar Niemeyer fez para Marília Guimarães, para o coletivo que ela montou, que é muito lindo. E eu fiquei emocionado com esse traço do Niemeyer aqui, para vocês verem as pessoas que orbitam aí, enfim, a influência da Marília Guimarães. Deixa eu só colocar aqui, está no WhatsApp. Olha só, eu achei tão delicado isso, Marília. Queria que você falasse rapidamente para a gente. Quer dizer, o Niemeyer desenhou fez esse esboço aqui e você incorporou... Não está aparecendo a imagem. Não está aparecendo? Está aparecendo. Eu estou vendo. Não está aparecendo. Eu vou até aumentar aqui. Está aparecendo, sim, está na tela. Pronto, agora... Aí eu queria que você falasse, acho que é o delay, né? Vou falar muito rapidamente. Em 2003, o Fidel criou um comitê de intelectuais e artistas, para que a gente pudesse ter um lugar para expressar as nossas ideias, discutir, etc. E foi uma ideia maravilhosa, houve uma adesão enorme. Inicialmente era um comitê. Depois, em 2004, o Chávez fez um encontro onde foram 1.000 intelectuais. Foi um encontro maravilhoso em Caracas. Em 2005, eu e o Niemeyer decidimos abrir este comitê no Brasil. Inicialmente, ele era Comitê Rio, por isso que ele desenhou o Rio de Janeiro. Enquanto nós estávamos elaborando esse comitê, que depois passou a chamar Rede, porque não porque rede social, mas por nós da rede de intelectuais, porque ia para outro país foi abrindo, outro país foi abrindo, outro país foi abrindo, dentro de uma própria rede de intelectuais, a qual o Márcio Schneider faz parte do capítulo brasileiro. Tem capítulo equatoriano, capítulo peruano, capítulo chileno, capítulo argentino. E quando nós estávamos conversando, o Niemeyer tinha muito disso. O Niemeyer era uma pessoa de uma sensibilidade e de uma ternura extremamente absurda, de uma singeleza e de uma humildade, porque um monstro daquele achava que não sabia nada. Era muito interessante como ele relacionava com você. Então, ele conversando comigo, ele fez a logo. Ele disse, mas vamos precisar de uma logo? Não vamos precisar? Eu digo, claro que vamos. Vamos ter que ter logo, vamos ter que ter um encontro, vamos ter que inaugurar, vamos ter que chamar os intelectuais, vamos ter isso. Aí ele começou, pegou uma cartolina, não cartolina, esses papéis que são para desenho, e desenhou o Rio de Janeiro e colocou e assinou Oscar, porque ele já tinha 90 anos e às vezes a mão dele tremia, ficava mais complicado ele escrever Niemeyer. Aí ele colocou Oscar, e ele gostava muito, eu chamava ele de Oscar, e não de Oscar. E ele gostava muito disso. E aí disse, pronto, você já tem uma coisa resolvida, eu já te ajudei. Você leva a logo da campanha. Quando a rede passou a chamar Rede Brasil, porque intelectuais do Brasil inteiro nós fomos aglutinando nessa rede, deixou de ser comitê, passou a chamar Rede, foi que eu coloquei aqui Rede Brasil, mas o Niemeyer ainda era vivo. Então, eu não violentei o desenho dele. Perfeitamente. Muito lindo. Muito delicado.
E quando a gente vê o traço do Niemeyer, é realmente assim, emocionante. É a mesma coisa quando a gente vê uma ilustração do Elifas Andreato, né? Que a gente lembra toda. Você fica chocado. Eu tenho... A iconografia, né, do traço. Marília, eu pedi licença, porque é o seguinte, realmente, como eu previ, 1 hora ia ser pouco e 50 minutos iria ser muito pouco, porque nós somos em 5 aqui, e ainda tem o público, e ainda tem as questões, as canções. Então, agora eu vou dar uma acelerada, mas antes a gente vai para Mariana. Já a hora passou. A hora passou, a hora voa. Quando o papo é bom, a hora voa. Eu quero ouvir o Marco mais uma vez aqui também, mas eu acho que é hora da gente colocar uma música. E assim, em vez de colocar a canção do Raul Torres, do Cavalgando, eu quero muito colocar essa canção do Felipe com a Mariana, que é a composição do Felipe. Quero pedir licença aqui, Vida. Posso colocar essa canção para a gente degustar aqui? Querido, você deixa? Deve. Eu vou. Então, aqui, ó, só um segundo. E depois eu passo para a Mariana comentar, porque é muito linda. Eu acabei de ouvir aqui, eu não conhecia. Deixa eu compartilhar aqui. Agora com o som e a gente dá o play. A vida que se desperta, que se liberta de sua sina, é vida que não retorna, que se transforma, que se alucina. Tem vida que corre solta, dá a volta de bailarina. Aquela que se renova e canta e trova a cada esquina. Aquela que se aproveita, que se deleita, que se insemina, e a vida que se arrebata, que até se mata, se assassina. É vida que vai ao ventre do humano verme e o extermina. A vida que é verde rosa, calada e prosa, velha e menina. É vida que abre a roda, não se acomode, não se domina. É vida que açoita o vento, que ensina o tempo, mas não se ensina. Aquela que se aproveita, que se deleita, que se insemina, e a vida que se arrebata, que até se mata, se assassina. É vida que açoita o vento, que ensina o tempo, mas não se ensina. É vida que açoita o vento, que ensina o tempo, mas não se ensina. É vida que açoita o vento, que ensina o tempo, mas não se ensina. É vida que açoita o vento, que ensina o tempo, mas não se ensina. Mariana, eu quero saber o seguinte, deixa eu parar aqui a transmissão. Que voz é essa? É a única pergunta que eu vou te fazer. Sensacional. Deixa eu abrir aqui o teu microfone. Mariana Lepras. Incrível. Que voz é essa? Obrigada, Gustavo. Que gravação linda. A letra do Sérgio Ricardo, né? Que acabou de falecer. E a melodia esplendorosa do nosso querido Felipe Radicetti.
era uma música inédita. E era o Felipe tem algumas parcerias com o Sérgio Ricardo, e essa era uma canção inédita que ele me chamou para registrar com ele, né? Essas produções de quarentena que a gente vem fazendo, né? Vários vídeos a gente vem produzindo, cada um está fazendo um caminho. As lives são uma possibilidade, os vídeos são outra forma, né, da gente se manter aí na atividade. E o Felipe queria homenagear o Sérgio Ricardo, porque ele já estava com problema de saúde, já vinha com problema de saúde, né? Ele veio a falecer mais recentemente, mas ele foi um guerreiro, assim, ele vinha brigando pela vida há muito tempo. E o Felipe queria registrar essa canção, que era inédita, e ele me chamou para fazer, e eu aprendi, a música é linda, uma letra super bonita, falando da vida e das várias formas. Emocionante, né? E a gente conseguiu fazer o registro, mas isso já tem um tempinho, porque isso já veio no começo da quarentena, então a gente, pelo menos o Sérgio Ricardo viu, assistiu a gravação, teve essa oportunidade, né, de ver essa música registrada e essa gravação que a gente fez. Assim, a gente fica até sem ter o que falar depois de uma sessão dessa, né? Que dá vontade de sair, tomar um café, sei lá, andar por aí, porque é tão delicado, é tão bonito, e essa equalização também, enfim, essa voz, né? Essa coisa meio etérea, e o teclado também nessa mesma vibe, né? É lindo demais. O público ficou emocionado. Obrigada. Até o Zé Luiz Maia, que é filho do Luiz Maia, grande contrabaixista, filho dos maiores contrabaixistas do Brasil e do mundo. Zé Luiz Maia, como canta essa Mariana, sempre arrasa. Você vê que... Eu ia comentar também o comentário do Zé, né? Que ele fala assim, mas ele é muito suspeito, esse menino, Zé Luiz Maia. Gosto muito dele. Ô, Marco, o que você fala, Marco? Nada, só um comentário. Eu ia registrar a presença do Zé, que é meu vizinho, e a filha dele é amiguinha do meu filho na escola. Um abraço, Zé. E tem Que toda a razão. maravilha, o Zé é meu amigo, grande amigo, que bom isso. Quando eu for para o Rio, quando acabar toda essa catástrofe aí, se é que vai acabar, eu vou te dar um abraço também, viu, Schneider? Mariana, querida, a gente está no bloco final aqui, vou pedir para você já fazer as suas considerações finais, depois vamos Felipe, Marco e Marília, para a gente encerrar essa live maravilhosa aqui, que todo mundo ficou emocionado com a presença de vocês. Mariana, bom, querida. Por nós, eu acredito que ficaríamos aqui falando de música, dessa campanha belíssima, desse projeto incrível, né? É uma honra estar aqui com vocês, é um prazer imenso dividir esse espaço aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Gustavo, Marília, Marcos, pela parceria, Felipe, por tudo que você disse. Muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui. Prazer imenso. Quero agradecer muito a todos que estão assistindo a gente, os comentários. Eu li uns comentários que você colocou e quero agradecer muito também a todos que estão assistindo a gente, nos dando essa oportunidade de falar desse momento tão intenso, né, e tão importante. Tão importante, eu fico até arrepiado de verdade, e acho que essa live, inclusive, ela é uma espécie, aqui o meu canal é uma espécie de berçário, nascem projetos aqui, então a partir daí também vai ter interações que vão extravasar esse tema. Felipe Radicetti, passando para você, querido, sensacional, estou realmente emocionado em conhecer um compositor, uma figura tão maravilhosa, realmente, da música brasileira. Parabéns e obrigado, né? Olha, muito obrigado. Eu quero agradecer muito o convite aqui, de estar aqui. É uma das lives mais gostosas de participar mesmo. E eu acho que deve muito à sua maneira maravilhosa de conduzir, de organizar. Nesse encontro de hoje, eu quero reafirmar o quanto essa semana que se passou foi uma semana muito intensa e muito dura para mim, porque Sérgio Ricardo faleceu 2 dias antes do Marcelo Biar. Então, 2 parceiros, 2 amados amigos que faleceram em 2 dias. Então, foi uma semana de rasgar, né, para mim, muito difícil. E
nessa semana, eu queria dedicar esse encontro e essa confraternização que nós fazemos a esses dois amigos queridos que partiram essa semana. A Convida, do Sérgio Ricardo, que é um poema dele que está no livro Canção Calada, e que eu musiquei já tem uns 3, 4 anos. Aliás, mais do que isso até. Eu gravei no meu CD América 3 parcerias com o Sérgio Ricardo e não gravei essa. Então, eu tirei essa música em novembro, dezembro do ano passado, pensando no Sérgio Ricardo, que já estava internado, né? E no início desse ano, já em março, né? Acho que fevereiro ou março, eu e a Mariana fizemos essa homenagem a ele, porque ele se curou da Covid, né? O Sérgio Ricardo se recuperou da Covid, mas depois veio a falecer de insuficiência cardíaca, agora tão recentemente. E perdi agora o Marcelo. Nossa última parceria, elogio a Brigada Médica Henry Reeve, será a nossa mais importante parceria, será a nossa contribuição e o nosso depoimento em honra a essas brigadas médicas cubanas, que, pelo conjunto da obra de todos esses anos, dedicados tão intensamente e tão corajosamente pela vida das pessoas em todo o mundo, eles são a representação desses versos que Marcelo soube tão bem escrever. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. Isso de fato, resume, de fato, como nós vemos essa contribuição eterna das brigadas médicas cubanas. Quero também agradecer aqui a ter compartilhado esse momento de tanto prazer com todos os colegas aqui, a Marília, a Mariana, por toda a sua contribuição, né? Marco, a você e a todos os que estão nos assistindo. Um grande prazer. Obrigado. Agora você me emocionou, filho. Você ficou emocionado aí. Eu também fiquei emocionado. E todo mundo ficou. E vou passar direto para o Marco, querido Marco Schneider, vizinho do Zé Luiz. Exato. Ele nos convidou para o Lamas, você reparou agora? Eu vi. Já tivemos lá, né, Marília, uma vez também. Vocês me lembraram um breve relato, você me perguntou no início, minha relação com Cuba, né? Eu só estive lá uma vez, há 5 anos atrás, mas eu tenho um episódio importante em Cuba, e eu quero aproveitar a ocasião para, mais uma vez, fazer uma denúncia veemente do bloqueio, né, que é um bloqueio absurdo, e que, mesmo com isso, eles conseguem fazer tanto. Não? Mas é um episódio até pitoresco da minha história de vida. Eu tinha uns 30 anos, tinha acabado de me formei tarde, fazendo mestrado, começando a dar aula, meio duro. Aí eu ficava olhando na internet, assim, concurso literário, concurso de música. Eu sei que eu entrei num concurso de ensaios acadêmicos, passou-se uns 2 anos, eu esqueci do assunto, de repente eu recebo um e-mail do Emir Sader, falando: Marco, você ganhou o primeiro prêmio de um concurso e os cubanos não conseguem entrar em contato com você. Eu nem me lembrava do que se tratava, eu não conhecia o Emir Sader, mas no final das contas era verdade. O que eu quero dizer? Eu ganhei um prêmio, foi bacana isso, agora olha a dificuldade. O dinheiro não chegava, e os e-mails a gente não conseguia conversar. Eu acabei ganhando, mas demorou muito tempo. E o livro que foi impresso, eu nunca recebi. Eu troquei 1 milhão de e-mails com Cuba, eu nunca recebi, até que um dia um amigo meu, artista plástico, Márcio Botner, esteve em Havana, eu falei: vai em tal lugar e consiga um exemplar do livro onde tem um texto meu. Foi o primeiro que eu publiquei. Ele trouxe, olha aqui o livro, eu acabei de pegar. Está velhinho, amarelado, que era o Concurso Internacional de Ensaios Pensar a Contracorriente. Foi a primeira edição. E aí isso me lembra, isso foi um pequeno... Pessoalmente foi ótimo, foi uma satisfação, mas como era difícil a comunicação, como eles são... Bloqueado. A vida deles é difícil. Bloqueado. Oscilou um pouco o sinal dele, mas já volta. Eu me lembrei.
Bom, além disso, desculpa, eu estou me estendendo, eu queria também agradecer pelo convite, foi muito agradável, o tempo passou, a gente nem reparou, né? Ficaríamos mais. Dar os parabéns para os artistas que foram brilhantes e todo mundo aqui ficou emocionado. Para a Marília, pela iniciativa, né, mais uma vez, e para o nosso anfitrião pela excelente condução do processo, pela simpatia. Obrigado e por quem nos assistiu, etc. E vamos bola para frente, porque o bicho está pegando. Marco Schneider, muito obrigado. Assim, super gostoso mesmo a gente conversar. Já vou passar direto para a Marília para fazer a consideração final dela, dizendo que já deixo a minha também, quer dizer, agradecendo demais vocês por essa presença, por essa live maravilhosa. Realmente muito gostoso, né? A gente, final de tarde, assim, todo mundo fala, pô, que delícia, conversa sobre tudo, sobre política, sobre o que nós estamos passando, sobre essa aflição toda que nós estamos passando, porque as pessoas estão em casa, né? As pessoas estão em casa e quando a gente tem, assim, um papo desse, também conforta o coração e a alma de todas as pessoas. Marília Guimarães, querida, a palavra é sua para encerrar esse programa. Em primeiro lugar, de fato, eu não tenho palavras para agradecer o Felipe, as cantoras. Não tem palavras. A solidariedade não tem palavras e nem tem tradução também. Né? É uma entrega. E o que eles fizeram foi uma entrega de amor, uma entrega de solidariedade, de carinho e de respeito por esses profissionais, tanto cubanos, quanto brasileiros, quanto italianos e de tantos outros países que estão enfrentando esse momento tão difícil para a humanidade, que não estava preparada para isso, que os governos não estavam, nunca se preocuparam com o ser humano. O que nós estamos vendo hoje é isso. A live foi linda, maravilhosa, acho que você vai fazer muitas lives maravilhosas iguais. Você é uma pessoa que conduz muito bem. De fato, estamos apaixonados por você, já de cara. Não, de verdade, estamos apaixonados. Não tenho como agradecer o Felipe, não tenho como agradecer o Marco. O Marco, tudo que eu falo, o Marco sai correndo e me quebra todos os galhos do mundo. Eu digo, vai para Caracas, vai, Marcos, por favor, vai a Caracas. Eu não posso ir, ele vai correndo. O Marcos é show. E é toda essa capacidade que você já viu, e vale muito a pena o Marcos explicar, conversar, porque as pessoas precisam ter conhecimento do que nós não sabemos, o que acontece nas madrugadas brasileiras. Né? Muito obrigada ao público maravilhoso, espetacular que você tem, e muito obrigada às Linhas Horizonte, que é um grupo que eu vou rapidamente falar deles, é um grupo de pessoas, tem mulheres e homens, que sábado de manhã se reúnem num bar, ex-bar, que ia à falência, e eles fizeram um local tem livraria, tem sebo, e vem essas pessoas, sentam na calçada e bordam com o tema de você, vai fazer um para você da sua vida. Eu tive o privilégio, super privilégio, o Lula ganhou, a Dilma ganhou, e o terceiro fui eu que ganhei, depois foi o Chico, ganhamos, eles fizeram bordado na hora do sequestro de mim, deixaram um espaço para que meus filhos, quando eu encontrasse Marcelo Eduardo, terminarem de bordar, fizeram um estandarte belíssimo. Se eu soubesse que ele estivesse aqui agora, eu teria trazido o estandarte para mostrar. Mas, a gente faz numa próxima live. Um beijo grande, e um dia convida eles para fazer uma live, porque é um grupo interessantíssimo, de todas as faixas etárias, e maravilhosos, espetaculares. Eu sou apaixonada por eles. Gente, agora deixa eu manifestar o meu amor, meu carinho por vocês. Mariana, que voz é essa, Leporace? Obrigado. Vamos fazer uma live depois para falar só do seu trabalho, enfim, só das nossas angústias também.
Felipe Radicetti, obrigado pela presença mais uma vez, Marco Schneider, Marília Guimarães, queridíssima. Quero dizer que o link para você apoiar a premiação do Nobel para as Brigadas Cubanas está na descrição desta live e eu vou divulgar muito em todas as minhas redes também na sequência. A gente se encontra na semana que vem, com toda certeza, na próxima etapa desse processo de entrevistas e compartilhamento de argumentos, de pensamentos com relação às Brigadas Cubanas e ao combate à pandemia no Brasil. Beijo para todo mundo, encerrando a transmissão aqui. Valeu, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.